Então, pessoal, agora nós vamos para um conto que se chama A Escolha de Skadi. Então, Skadi era uma gigante de gelo que vivia além das sobrancelhas de Ymir, além das muralhas de gelo, e ela era filha de Thiasse, aquele gigante que morreu no conto ali atrás. E ela, sim, ela odiava os Asa, mas acima dos ódios do que ela tinha dos Asa, ela sentia amor pelo Baldur. E quando o pai dela morreu, então ela fez um plano. Ela vestiu o elmo dela e a lança e atravessou para Bifrost. Quando Heimdall viu ela, ele viu que era uma única só guerreira. E giganta, mas ele viu que apesar dela estar armada, ela não ia como se fosse assim, querendo fazer uma luta. Ela carregava a lança nas costas assim e ia de maneira pacífica, como assim, não querendo fazer uma guerra. Então Heimdall permitiu que ela passasse. Tipo, nem entrou no caminho dela. Ela chegou nos salões dos deuses, os deuses estavam fazendo uma festa, comemorando o retorno de Idun. Comemorando que os deuses eram jovens de novo. Aí Thiasse era o pai dela. Aí Skadi se postou bem na frente do salão, segurando a lança dela. E assim, ela era bem grande, ela era bonita, como apesar de ser uma gigante, ela era uma gigante bonita, mas ela era uma figura bem que aterrorizante, que aterrorizava. E aí, nesse momento, as Valquírias, as 9 filhas de Odin, pegaram os escudos e se postaram em torno de Skadi. Aí Odin perguntou: quem vem lá? Aí ela: eu sou Skadi, filha de Thiasse. Aí Odin: olha, então, Thiasse era um malfeitor e um ladrão. Ele capturou Idun e nós estamos comemorando o retorno de Idun. E Thiasse foi morto pelas suas más ações. Aí ela: eu vim querendo uma reparação dos deuses. Aí Odin falou: apesar de nossas ações serem justas, nós desprovemos você de seu pai. O que você quer? Ela: como você disse, ela falou, eu perdi o pai, o protetor e o benfeitor. Então eu quero que me seja dado um Asa, um Aesir em casamento. A Odin falou: muito bem, muito bem. Tendo visto isso, tendo visto que a nossa ação foi justa, porém nós privamos você do seu benfeitor. Aí Odin olhou bem para ela, ela era bem grande, o tamanho de um poste, gigantesca, carregava uma lança gigantesca, parecia que ela sabia se cuidar de si mesma. Mas apesar disso, falou: olha, vamos então conceder o seu desejo. Com exceção dos deuses que já são casados, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ver que Deus vai querer se casar com você. Mas a Skadi queria se casar com Baldur. Aí ela falou: mas eu quero ter a honra de escolher o meu marido. Aí Odin olhou. Aí ele foi conferenciar com os Asa. Nenhum Asa queria casar com ela. Apesar dela ser uma deusa bonita, ninguém queria a honra de casar com a filha do Thiasse. E vivia nas vastidões geladas. Aí Odin falou: então, para agradar a Thiasse e agradar os deuses, vamos fazer o seguinte. Thiasse não, para agradar Skadi e agradar os deuses, vamos fazer o seguinte. Skadi, você vai escolher, mas você não vai olhar o rosto do seu candidato. Nós vamos pegar os deuses. Aí os deuses que estavam solteiros naquele momento eram Hord, o pai de Frey e Freya, Frey, Baldur e Vidar, um deus que chama U, e o outro, eu esqueci o nome, Ildu, não sei, que eram tipo arqueiros. E esses deuses então foram, como eu posso dizer, atrás de uma grande cortina que era púrpura. E todos eles ficaram lá, e ela ia olhar o pé do deus dela, do deus que ela ia escolher, do Asa que ela ia escolher, e ela ia escolher pelos pés. E ela topou. Aí os deuses acharam isso tudo muito engraçado, os Asa foram dando risada, tiraram os sapatos e foram lá se esconder atrás da cortina. Aí Skadi ficou de costas e os deuses riam. Aí ela foi escolher, né, qual seria o marido dela. Aí ela pensou: com certeza Baldur é o deus mais bonito de todos, é o mais justo, o deus da justiça, ele é o mais bonito. Com certeza ele tem os pés mais bonitos. Aí ela escolheu os pés mais belos, mais bem cuidados.
Aí ela falou, é esses pés que é do Baldur. Aí ela ficava andando, os deuses, cada asa, nenhum asa queria a honra de casar com o Skadi. Mas ela olhou os pés e falou, esses pés é do deus Baldur, e eu escolho Baldur para ser meu marido. Aí ela ouviu uma risada atrás da cortina, tipo, ah! Aí quem saiu da cortina foi Nihord, o deus da superfície do mar e dos ventos do mar. Aí ele falou, eu queria que essa honra fosse dada a Baldur, porque você queria se casar com ele, mas agora a coisa já está feita e você vai ter que ser minha esposa, não tem como voltar atrás disso. Aí ele foi pegar as mãos dela e falou, espera, eu tenho mais um pedido a fazer. Aí todo mundo olhou, aí Odin, qual mais pedido você quer? Ela, eu quero que me façam rir, porque eu perdi o pai e vim escolher o marido e não pude escolher o marido, então que me faça rir, que se não me fazer rir, não tem negócio feito aqui. Aí então Loki ouviu isso, então Loki ele foi e pegou uma das cabras de Thor. Aí nesse momento Loki ele faz o papel do bobo da corte, que todas as cortes medievais tinha, né, o bobo da corte. Aí Loki pegou a cabra de Thor e levou lá e fez como se fosse um show, fingindo ser o pretendente da cabra, tentando pedir a cabra em casamento, e todos os deuses, inclusive ela riu. Aí no final então fizeram o casamento da Skadi e do Nihord, e ela depois falou para Loki, você venceu de mim, Loki. Eu achei interessante aqui o papel do bobo da corte, porque o bobo da corte, cara, tem um cara que chama Jordan Peterson, ele fala o seguinte sobre o bobo da corte. Ele era essencial nas cortes dos antigos reis. Por quê? Porque é o seguinte, o bobo da corte demonstrava o caráter do rei. Porque vamos supor, se o bobo da corte chegasse para um rei ou para um nobre e zombasse da cara do cara e o cara não soubesse levar isso para brincadeira, você é um tirano, o rei é um tirano, então esse rei ia ficar isolado na corte dele. Provavelmente ia ser atacado, vamos supor, se for daquelas épocas antigas, não época de minha avó, mas das épocas antigas, assim, ele ia ser, como eu posso dizer, isolado, e provavelmente algum inimigo ia dominar ele e não ter aliança dos outros. Porque é o seguinte, o cara tem que ter caráter, tem que saber levar a brincadeira. Por isso que o humor, por isso que Loki faz parte dos 3 principais deuses da mitologia nórdica. Porque o humor é uma coisa necessária. Você tem que aguentar a brincadeira. Se você não aguenta a brincadeira, você é uma pessoa tirana. Se você não consegue levar senso de humor, você é um tirano. Se tudo em volta de você gira em torno de você e você não tem senso de humor, você não consegue entender o lado do outro, nem a brincadeira do outro, pô, você não consegue conviver em sociedade. Então, digamos, numa guerra, quem é o louco que vai chegar pra você e vai te dar mais notícias? Então, seu exército está perdendo na linha de frente. Aí chega o mensageiro, você acha que ele é bobo, não quer morrer? Tá tudo bem, majestade. Não perdemos nada, não, tá tudo bem, estamos vencendo, tá perdendo, vai ser massacrado, vai perder. Até chegar uma hora que ele vai perder todas as batalhas, todo mundo vai começar a fugir para as fileiras inimigas e ia ficar isolado. Então um bobo da corte era necessário, eram umas figuras centrais em torno do rei. E é interessante que Loki faz esse papel, né, de mostrar o caráter, não é? E a Skadi mostra caráter quando ela aceita a brincadeira de Loki, ela aceita a derrota, ela casa com Nihord e aceita que ela perdeu o amor da vida dela, que seria o Baldur. Então ela vai para o castelo dela, além das montanhas de gelo, viver com o deus Hord. Próxima história, o próximo conto vai se chamar Frey e Gerda. Então Frey é o filho de Nihord e ele era o deus mais forte dos Vanir. E ele vivia em Asgard, que ele foi levado foi dado como refém, né? Que eu contei ali no inicinho da mitologia. Vamos lá. E um dia Frey estava lá em Asgard, na colunata de cristal. Aí um dia ele resolve andar por Asgard. Daí ele vai para Valhalla, o salão dos Einhar. Lá os Einhar, desde o início dos tempos, os guerreiros viviam lá. E todos os dias eles lutavam até a morte. Então metade vivia, provavelmente, outra metade morria. E no final do dia, os que estavam mortos de alguma maneira, eles viviam. Quem sabe com as maçãs douradas de Dum, não sei, enfim. Não conta como eles viviam.
E daí eles iam todos na noite jantar um jantar de um javali gigante que chama Sahermir. Cara, não sei nem pronunciar, perdão. Sahermir, coisa assim. Samrirmir, eu não sei, cara, perdão. Esse javali gigante, que era uma criatura monstruosa e gigantesca. Esse javali gigante era o seguinte: eles matavam esse javali toda noite e ele revivia de dia. Até no próximo fim da noite, fim da tarde, eles matavam de novo e viravam o jantar outra vez. Então a carne era do javali gigante. E nesse salão Valhalla ele tinha, parece que não sei, 500 e poucas portas. E cada porta cabia 800 guerreiros. Então não precisa dizer que tinha muitos guerreiros lá. E nessa noite, por acaso, Odin estava lá dando a honra da presença no salão de Valhalla junto com Zahar nessa noite. Aí Frey vê isso, então Frey ele resolve ir até o trono de Odin, no palácio dele. Ele vai no trono de Odin, que ficava num lugar alto, que é um dos poços de Yggdrasil, né, num lugar bem alto, subindo, ele sobe. As únicas pessoas que geralmente iam para aquele lugar era Odin e Frigga, a esposa dele. Aí Frey ele vai lá e senta lá, e ele vai, e de lá você vê os 9 reinos, né? Aí ele olha os 9 reinos e de repente ele tem uma visão ali olhando, ele vê o que faltava na vida dele. E isso não alegra ele, porque ele não tem isso, ele não pode ter isso. Ele sai triste, e por muitos dias então Frey fica triste na presença dos outros deuses. Ele não toma a taça de hidromel dele, fica lá cabisbaixo. Aí um dia Nihord, o pai dele, vai conversar com ele. Eu pergunto: escuta, Frey, o que aconteceu com você? Por que você tá assim? Aí Frey fala: não tem problema nenhum, não aconteceu nada. Aí Nihord fica preocupado, comenta com a esposa dele, que é a Skadi, e fala: puxa, o Frey não fala com ninguém, tá sempre cabisbaixo, aconteceu alguma coisa, não sei o que eu faço. A Skadi pensa, aí ela vai conversar então com um dos servos de Frey, que é um elfo de luz que chama Skirmir. E geralmente Frey nessa época ele vive mais em Alfheim, nem tanto em Asgard, ele fica mais em Alfheim, que é a terra dos elfos. E então Skadi chega para Skirmir, que era servo de Frey, e fala: Skirmir, o seu senhor, o Frey, tá tendo problemas, ele anda cabisbaixo, triste. Nihord foi conversar com ele, não fala nada, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele não é mais alegre, ele sempre é leve, brincava com os deuses, agora ele vive quieto, cabeça baixa, não toma mais da taça dele de hidromel. Ele precisa saber o que está acontecendo. Ela fala: só você pode ajudar ele, Skirmir. Você cresceu com Frey. Conversa com o Frey. Aí Frey conta então para Skirmir o que aconteceu. Ele fala: olha, eu estou sendo punido. Aí o Skirmir fala: por quê? Porque eu subi no trono do pai de todos para olhar os 9 reinos, e eu vi Gerda, filha de Gyrmir, o gigante Gyrmir, que Gerda era uma gigante de gelo. E de Gerda saía uma luz iluminada. Cara, eu suponho, tá, que essa Gerda nesse momento é a representação da aurora boreal, porque saía dela uma luz colorida na noite, digamos assim. Então, eu queria falar na noite, né? Não coloquei aqui, mas sim, fala na noite. Suponho eu que é a aurora boreal, mas enfim, uma suposição minha, não fala nos contos nada disso. Retomando aqui, aí ele olha para Skirmir e fala: Skirmir, propõe para ela casamento para mim, conversa com ela para mim, Skirmir. Vai até lá e propõe casamento para ela, porque o Girling, o pai dela, é primo de Thiassi. E Thiassi, o primo de Thiassi, da família de Thiassi, não vai aceitar esse casamento, e Gerda deve me odiar. Deve odiar o Zaza. E eu vivo com o Zaza. Eu sou praticamente um deus Zaza, ele é Vana, mas eu vivo com o Zaza em Asgard. Conversa com ela, Skirmir. A Skirmir pensa assim: puxa, ele é um elfo de luz. Jotunheim não é um lugar para elfo de luz. Aí ele fala para Frey: puxa, senhor Frey, você pede demais para mim. Você pede para que eu, um elfo de luz, vá em Jotunheim? Aí Frey fala: Skirmir, se você fizer isso para mim, se você for e pedir a mão de Gerda e você conquistar isso, o que é meu é seu.
o que você pedir é seu. E Frey tinha uma espada, né? Uma espada que, como eu posso dizer, ela lutava sozinha. Ele só precisava sacar a espada, ela lutava sozinha as batalhas. Aí Skirmir falou, deixa eu ver sua espada. Aí o Frey desembainha a espada dele, mas não dá, só mostra, né? Aí ele fala, essa espada dizem que é uma das armas mais poderosas, talvez mais poderosa até que Mjolnir de Thor. Dizem que essa espada pode derrotar a espada flamejante de Surt, a criatura imortal do fogo eterno. A Skirmir olha e fala, se eu conseguir a mão de Gerda pra você, você me dá a sua espada? Ele, sim, te dou essa espada como presente. E tudo bem, então. Então ele faz uma coisa. Aí no momento o Frey vai e ele fala, preciso que você faça uma coisa. Aí vai, pega uma bacia de água e fica olhando para essa bacia de água. Porque é o reflexo. Aí Frey olha para uma bacia de água. Aí Skirmir vai e faz uma mágica com runas mágicas. Para quê? Para pegar, para transformar a imagem, para pegar uma imagem. O que ele tá fazendo? Uma fotografia, cara. Não existia fotografia, mas aí a imaginação da fotografia já existia. Então, tipo assim, fica como se fosse assim, ele pega com runas mágicas, ele faz essa imagem na bacia de água como se fosse uma fotografia. Não fala fotografia, fala a imagem da bacia de água, como se fosse assim, um desenho, uma imagem do Frey, para ele poder levar para Gerda e mostrar quem é Frey. Depois disso ele vira pro Frey e fala, me empresta seu cavalo. E Frey tinha um dos cavalos mais rápidos dos 9 reinos. Não lembro o nome do cavalo do Frey, até porque também não consigo nem pronunciar o nome daquele cavalo, que era um cavalo gigante. Aí Skirmir pega o cavalo de Frey, vai pela Bifrost, vai além das muralhas de gelo, atravessa lá o reino dos gigantes, até praticamente do outro lado, distante, onde ficava o castelo na montanha gelada de Green, lá, sei lá, Girling. E aí, perto desse castelo, dessa montanha-castelo, tinha lobos selvagens gigantes que tomavam conta em volta. Aí os lobos foram atacar o Skirmir com o cavalo gigante lá do Frey, só que o cavalo corria bastante, os lobos não conseguiram chegar perto. Em volta, para proteger a montanha, tinha como se fosse um fogo. Como se fosse assim, pensa assim, o castelo ficava em volta de um, sei lá, de um vulcão, sei lá. Uma montanha em volta do vulcão, coisa assim. Aí ele conseguiu fazer o cavalo saltar, o cavalo saltou do outro lado. Chegando do outro lado, ele deixou o cavalo ali, ele subiu as escadas do castelo, ele abriu a porta e do outro lado, então chega até encontra Gerda, que estava toda armada, com espada, elmo, escudo, pronta para lutar. Ele fala, não, espera, não vim aqui lutar contra você, Gerda, filha de Gimli. Eu vim aqui fazer uma proposta de casamento. Ela, proposta de casamento? Sim. Proposta de casamento de um deus Asa. Por que eu me casaria com Asa? Eu sou Gerda, filha de Gimli. Gimli, primo de Thiasse. Por que eu me casaria com um de vocês? Aí ele fala, mas não é um Asa qualquer, é um Vana, dos Vanir, Frey. Aí ele fala, olha, Frey é o deus Vanir mais forte. E ela, mas não temos gigantes fortes em Jotunheim? Ela, sim, os gigantes fortes, mas Frey também é muito belo, e mostra a foto do deus Frey. Ela já fica olhando, né? Porque os gigantes de gelo não são tão belos quanto os Vana. Ela fica olhando. Ele fala, veja bem também, Frey mora em Asgard. Ele tem um castelo em Alfheim, ele é um Vana de Vanaheim, e ele mora em Asgard. Ela fala, talvez seja melhor viver na brilhante colunata de cristal de Asgard do que casar com um gigão e viver nos ermos gelados de Jotunheim. Ela, tudo bem, eu vou. Ela olhando a fotografia, né, que não é fotografia, a mágica de runas da bacia lá que ele pegou, olhando lá o retrato de Frey. Ela fala pro Frey que eu vou me casar com ele. Ela fala que tem uma ilha no rio oceano. Não é rio oceano, eu sei que não é, mas no conto conta como rio oceano, porque pros antigos vikings era um rio oceano, o rio salgado e o rio doce. Aí ela fala pro Frey que eu vou me casar com ele nessa ilha no rio oceano, e a gente comemora nossas bodas daqui a 9 noites lá. Aí aí Skirmir volta. Aí na hora que ele chega em Alfheim,
Frey já tá esperando ele lá, ele não consegue nem chegar perto do castelo. Frey encontra com ele no caminho e fala: e aí, o que Gerda falou? Devo ter esperança ou me desespero? Ela: não, calma, tem esperança, ela vai casar com você daqui 9 noites. Ele: puta, mas como é que eu vou esperar 9 noites? Ah, mas senhor, você talvez nem casasse com ela, não queria casar, mas olha só, eu consegui isso pro senhor. Aí a espada, aí Frey deu a espada para Skirmir. 9 noites depois, Gerda e Frey casaram numa ilha no meio do oceano. E aí dizem o seguinte: dizem os contos que no fim dos tempos o Frey irá se arrepender de ter dado a espada para Skirmir, porque essa espada, na última batalha do fim dos tempos, Frey irá se arrepender, porque essa espada poderia ter salvado ele, mas ele não vai ser salvo porque ele deu a espada que lutava sozinho para Skirmir, o servo dele. Mas Frey era um deus muito forte, certo? Frey tinha derrotado um gigante com as próprias mãos, e Frey usava como arma os chifres de um servo gigante para matar os Jotun. Então Frey não tinha medo, também não sentiu falta da espada. Porém, dizem que ele sentiria falta dessa espada no fim dos tempos. Mas Frey não se arrependeu, porque ele foi muito feliz com Gerda. Então Frey conseguiu casar com quem ele queria, e foi, como dizem os contos lá, né, foram felizes para sempre até o fim dos tempos. Porém, Nihord, o pai dele, não foi tão feliz, porque, tipo assim, Nihord, ele vivia além do oceano, numa terra que chamava Noatun. E Noatun era uma terra onde ele controlava os ventos do mar e ajudava os marinheiros que estavam naufragando. Ele salvava os marinheiros. Ele era o deus dos marinheiros. E desse lugar, Noatun, os gansos selvagens sempre cantavam lá os cantos deles, né? E aí, como Nihord não era feliz, além das muralhas de gelo, ele e Skard chegaram num acordo de que cada um tinha que ser feliz em um momento. Então, para cada um ser feliz em um momento, então foi proposto o seguinte: Nihord passaria 9 noites com Skard na terra dela, além das muralhas de gelo, e Skard passaria 3 noites com ele em Noatun, para cada um ser feliz na sua terra por um tempo. E aconteceu que uma vez, depois de 9 noites, Nihord chegou, ele fez a imprudência de fazer um comentário infeliz para Skard. Ele falou: nossa, como eu estou contente para estar em casa. Como eu estou contente para estar em Noatun, onde os gansos selvagens cantam suas canções, onde o vento bate, onde o bar bate nas costas das montanhas. Aqui é tão pacífico. Como eu estou cansado da sua terra gelada, onde os lobos uivam a noite inteira, e aonde o vento sempre bate constante e faz eco nas montanhas. Ela olha e fala: eu estou cansado de ficar aqui no Noatun, onde eu fico ouvindo os gritos das gaivotas e não consigo dormir com o barulho das ondas. Vou voltar então para minha terra gelada. Aí o Nihord fala: eu não vou te impedir. Se quer ir embora, eu não vou te impedir. Aí ela vai embora e dali para frente eles ficam separados. Então Nihord continuou como deus que ajudava os marinheiros que estavam naufragando e continuou cuidando dos ventos do mar. E Skard volta para as montanhas geladas e ela vira a deusa da neve e a deusa da caça. E ela desenvolveu, como se fosse como ela era do norte, uma espécie de esquis, que ela descia pelas montanhas caçando. Uma outra coisa que eu também não comentei do Nihord, né, cara? Tipo assim, existia também uma outra coisa que pesava no relacionamento do Nihord e Skard, que era o seguinte: Nihord nunca conseguiu esquecer que Skard que ela amava Baldur e que ela tinha escolhido Baldur e não ele. Nihord nunca esqueceu isso. Isso com certeza facilitou ele deixar Skard ir embora e nunca lutou por ela. E também tem outro fato, né, que eu não comentei, vou comentar aqui. Baldur acabou então casando com uma deusa que chama Nanna. Essa deusa Nanna sempre amou Baldur e Baldur sempre amou Nanna. Então eles se casaram, e Nanna representa a pureza e a fidelidade.